não duvide do seu potencial. Não duvide. Porque se você duvidar, ninguém mais acredita nele. Você quer montar a tua empresa? Com o sócio, conheça bem o teu sócio, conheça o passado dele, faça uma linha tênue, tá? Coloque ele em situações desconfortáveis. E eu falei para ela, mãe, deixa que eu vou vender para minhas colegas de aula, né? Que morava praticamente muita gente perto. Tino para venda. Eu sempre digo para minha esposa, vou fazer um merchan agora, são 22 anos de casado, a gente tem uma filha de 17 anos, e o que nos mantém é o alicerce. 3 dicas importantes para quem quer ser gestor comercial. Hoje o Valor Entrevista recebe aqui no estúdio Fausto. A verdade é Pablito Cleiton Fausto, mas todo mundo conhece como Fausto, gestor de empresas, meu amigo. Fizemos um curso de comunicação há um tempo atrás. Perfeitamente. E aí estreitamos os laços e hoje a gente vai falar sobre gestão de empresas. Ele que tem muita experiência nesse ramo, tem alguns segmentos de trabalho que ele domina. E é para isso que nós estamos aqui conversando. Vai ser uma conversa despretensiosa, nós não temos pauta, vamos conversar e, claro, educar, porque a experiência é que move as pessoas. Falei bonito, hein, cara? Com certeza. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Eu que agradeço o teu convite, Alan, e fico muito feliz em poder estar aqui hoje conversando contigo. A gente já tinha lá atrás conversado sobre essa possibilidade e agora oportunizou. Né? Nunca é tarde, né? Eu sempre digo isso para as pessoas que os seres humanos não são pedras que ficam imóveis e não evoluem. Eu falo isso para todos os meus parceiros, meus colaboradores, né? As empresas nas quais a gente já passou também. O ser humano tem que evoluir. Então, lá atrás, quando a gente conversou, eu tinha uma experiência, uma mentalidade, uma ideia. Hoje a gente está bem mais evoluído, também com outros planos, outras ideias, né? Sim, eu vi que tu tá fazendo esporte, tá correndo, né, cara? Exatamente. Tá cuidando do corpo. Cuidando da saúde, pensando em ter uma vida um pouco mais prolongada, né? Sim. É justamente aquilo que a gente conversou nos bastidores. Exatamente. Não adianta o médico vir te cobrar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que estar um pouquinho à frente do médico, né? Com que idade tu tá hoje? 42 anos. 40, minha idade, cara. 42 anos. Você vê, eu tô com... O meu filho tem 10, a Alana tem 8. Chegou o Henrique agora recente, tem 2 meses. E quando o Henrique chegou, eu me dei conta de que eu preciso viver mais. E aí comecei uma dieta, fiz uns exames, descobri que tô na merda, tô cheio de colesterol, gordura no fígado, tô todo na merda. Mas agora não, já tô equilibrando, glicose já tá de boa. Como é que tá a tua saúde? Então, quando eu tinha 38 anos, vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu fiz 30 anos, exatamente 30 anos, eu me dei conta que eu não estava mais tão jovem. Porém, não estava velho. Estava praticamente entrando na meia-idade. Sim. E com 30 anos eu fiz um check-up, né? Teste de esteira, coração, glicose, colesterol e daí pra frente. Tava tudo de boa? Na época eu estava bem, estava tranquilo ainda. O médico falou assim, Fausto, tu és um menino que está entrando numa fase agora pro envelhecimento. Tua saúde ainda é de menino. Porém, você tem que tomar um pouco de cuidado para que você não tenha surpresas no futuro, né? Porque o histórico da família é o quê? Minha mãe é hipertensa. Olha aí. Minha mãe tem problema de coração, né? Meu falecido pai morreu de infarto fulminante. Nossa, Fausto. Então, ficou essa preocupação, né? Claro. Na época, com 30 anos, o pai estava vivo ainda, mas eu pensei, poxa, eu quero ver minha filha, né, crescer, se formar, casar, me dar netos, então eu preciso me cuidar. Naquela época, com 30 anos, nós estamos falando aí de 2009 mais ou menos, né? 2009, eu estava vindo de uma transição de carreira, digamos assim. Eu tinha uma empresa, que a gente montou ela em parceria, em sociedade com outra pessoa, em 2006, e até 2008, mais ou menos, eu tive sociedade com ele. Então a minha vida era muito corrida.
pequena, minha filha era pequena ainda, cuidar da empresa, cuidar dos funcionários. Sim. Comprar, vender, ajudar na parte de instalação dos equipamentos, que eu trabalho no segmento de segurança eletrônica há praticamente 16 anos. Né? São 25 anos de experiência na área comercial e 16 anos na área de segurança eletrônica. Então, nesse período ali, era tudo muito corrido. Você almoçava mal, né? Jantava mal, o café da manhã também era errado. Dormia mal. O que acontece? O peso, ele sobe, né? Eu parti de um peso em 2006, para ter uma ideia, de 90, chegando em 2008, mais ou menos, tá? Com 100 quilos. 10 quilos em pouco tempo, né? 2008 para 2009 a gente teve aí a tragédia, né? Praticamente Gaspar, o vale todo, tivemos aí muitos problemas, Santa Catarina, e a minha empresa não tinha receita recorrente, a gente só tinha receita de vendas, né? Ou seja, tinha que vender hoje para pagar as contas amanhã. Sim. E a gente se viu meio que apurado nessa época, né? Então a minha saúde não estava mais ao meu controle, ela estava à deriva, digamos assim. Isso é o perigo, né, cara? E aí nessa época minha esposa e eu, a gente assumiu a bronca sozinho, a gente continuou trabalhando. Em 2009 a gente decidiu que era hora então de encerrar as atividades da empresa como empresários, né? E fazer uma transição, passar a ser representantes comerciais. Sim. Né? Então nessa época que eu entrei em empresas de monitoramento de sistemas eletrônicos. Né? Então eu usei todo o meu know-how, toda a minha expertise para isso. Né? Consequentemente a minha saúde não estava em primeiro plano nessa época. Né? O tempo foi passando. 2010 veio, comecei a fazer minha faculdade e aquela loucura, trabalhando o dia inteiro, família, casa, trabalho, estudo, família, casa, trabalho, estudo, e o peso subindo, né? Em 2017, 16 para 17 mais ou menos, eu bati em 118 quilos, né? Eu tava uma bola, né? Só que eu não sentia, porque a gente estava tão na loucura, trabalhando, né? Parecia normal, né? Fazendo a coisa acontecer que parecia normal. E eu olho as minhas fotos de formatura da faculdade e a gente vê, nem se acredita, né? Totalmente diferente. Eu não conseguia correr 100 metros, não conseguia subir um lance de escadas. Que loucura. E aí eu pensei, poxa, 2017, 2016 ali, nós tivemos um recesso 2015 para 2016, a economia também, o que leva, para quem é empresário, microempresário ou prestador de serviço, uma preocupação muito grande, que é manter uma receita. E com isso a gente acaba não se alimentando direito também, né? Não se preocupando com a saúde. Foi então que eu conheci o Cleiton Costa, né? E os grupos de corrida dele. Estou fazendo um merchan para ti, Cleiton. Depois tu me paga. Já tive a oportunidade de entrevistar. Isso aí. Conheci o Cleiton Costa, comecei a frequentar o centro de treinamento dele, comecei a participar dos grupos de corrida. Mas é aquela velha história, né? O que é prioridade na tua vida? Sim. É igual a bike. Pô, andei bastante de bike, pedalei bastante, mas a gente nunca sentia que o peso estava indo embora. Sim. A gente sentia que ficava cansado, estafado, pedalava 50, 60 km. Mas emagrecer que é bom. Não dava certo. Então fui trabalhando esse meu lado aeróbico com ele, fui desenvolvendo, começando a queimar a gordura. Eu consegui, com uma dieta caseira, tá? Legal. E o acompanhamento dele na academia, não era personal, era na academia ali, a equipe dele, né? Então a gente começou a fazer um trabalho de esteira, tal, bike fixa e também uma dieta. Eu consegui reduzir em 2018, em menos de 3 meses, 10 quilos. Show. Eu baixei de 118 para 108 quilos. Que ainda tá? Que ainda era acima, só que eu estava me preparando para a grande mudança, né, que seria realmente você participar de uma prova. E a primeira prova foi no final de 2018. Teve a prova também do Cruzeiro, do Jornal Cruzeiro do Vale. Sim. E teve a prova também do Jornal Metas, que eu participei, né? 5 quilômetros, para ter uma ideia. 5 quilômetros, eu quase morri, né? Eu tenho um vídeo de eu chegando na linha de chegada. Cara, a camisa não ficava direito, a bermuda não estava legal, mas eu disse, cara, um dia eu vou vencer. Porque eu vejo as pessoas correndo. Sim, força de vontade. Bem mais peso do que eu, e por que eu não posso tentar? Sim, né? sim. E o negócio foi ficando bacana, eu fui começando a fazer mais dietas, fui trabalhando, veio 2019, tinha participado já de 3 provas, tinha baixado para 100 quilos, estava indo. 2019 a gente participou de uma prova, minha esposa foi junto me acompanhando, lá em Rio dos Cedros.
se chama a prova de inverno, né? Que é a Ultra Winter lá em Rio do Cedro. Foram 12 quilômetros que eu fiz de morro acima. Olha aí. Então, para quem conhece Paraíso das Ilhas, a gente saía do Paraíso das Ilhas, entrava num potreiro. Sabe o que é um potreiro? Sim, sabe, claro. Né? Então, subia no potreiro. Sou do Amazonas, né? Subia no potreiro e lá em cima tinha o primeiro ponto de apoio, né? Que daí era a primeira parada para uma aguinha. Legal. Foi 12 quilômetros e de volta, assim, cara, e eu cheguei deu 2 horas e 10 minutos. Sim. Para minha grande surpresa, eu não estava preocupado com o tempo, eu estava preocupado na minha performance. Eu consegui completar a prova. A dona Matilde, que é uma grande querida, a gente chama dona, mas ela tem 50 anos, ela fica brava comigo ainda. Ela passava e disse: vamos, Fausto, vamos, eu vou ganhar de ti. Eu disse: não, a senhora treina muito mais. Que incentivo, né? E eu dizia: não, vamos junto. E ela foi comigo praticamente até 1,5 km antes de chegar à linha de chegada. E aí daqui a pouco ela disparou. Foi. Não peguei mais ela, porque daí eu já estava assim no meu limite, porque subi um morrão. Cansa, aí né? Lá no finalzão tu descia uma ladeira, tu dava uma volta para uma lagoa, lá no meio do mato. Tu passava dentro de banhado. Teu tênis praticamente tu quase perdia ali. Sim. Aí tu descia no estradômetro, ia encontrando os atletas, né? Ô, tudo bem? Quer uma ajuda? Quer uma água? Tá? O pessoal perguntava: não, tô tranquilo, deixa eu meter ficha. E aí consegui chegar, tava a equipe do Cleiton Costa lá na linha de chegada, me abraçaram e tal, pô, parabéns. E para minha surpresa foi que quando eu tava descendo, né, 1 quilômetro e pouco antes de chegar, eu passei por um cara todo equipado, mas o cara parecia assim, o Schwarzenegger, cara, todo equipado mesmo assim, tá? Porra, luvinha, touca, aqueles negocinhos de mão, apoiador, garrafinha, mochila térmica. Coisa mais linda. Cara, coisa mais linda. Assim, ó, de equipamento devia ter uns 10 mil reais, né? Porra, eu tinha um bonezão velho, a camisa da Ultra, né? Uma bermuda que eu tenho até hoje, meu tênis amarelo da Adidas e passei por ele, né? Passei em passos normais, assim, dando um trotezinho e tal, me aguentando para chegar, que eu queria chegar. Aí beleza, passei por ele, só que eu não sabia que ele estava na mesma prova que eu, que era 12K. Eu imaginava que ele estava fazendo 50, né? Sim. Pela performance que eu vi, né? Ou seja... Pelos aparelhos. A aparência. Pela imagem que eu vi. O cara vendeu para mim uma imagem assim, porra, esse cara deve estar participando de uma maratona, né? 42 quilômetros. Daí beleza. Todo mundo chegou e tal. Começou a vir a relação dos classificados, né? Eu olhei Fausto e tal... 2 horas e 10 minutos e eu olhei o cara ali, pô, Joãozinho, não sei das quantas, 19 anos, 2 horas e 13. 19 anos, aquele cara que eu passei, que chegou logo atrás de mim. Porra, eu tava com, desculpa o palavrão, com 100 quilos na época, cheguei na frente do cara 3 minutos. Cara, eu me ajoelhei e eu agradeci a Deus, porque eu disse, pô, esse é um sinal. Sim. Esse é um sinal que eu tenho que melhorar. E aí vieram outras provas, como a prova do Bela Vista. Teve também uma prova no Jornal Metas, também no Cruzeiro do Vale, perdão, no Gasparinho, que foi de revezamento, foi 21 km de revezamento, tá? Então essa prova ali de 21 km eu revezei com a Dorizete, a minha vizinha. Também foi uma prova bem difícil porque eu tinha lesionado a coxa no treino e com isso fez com que eu perdesse um pouco de performance. Sim. Uma 10,5 km tu faz aí tranquilamente em 50 minutos. E eu fiz 1 hora e 10. Né? Então a gente chegou praticamente em cima do laço. Mas foi bom porque a gente aprendeu a se educar numa corrida, né? Sim. O que a corrida te ensina? Não adianta tu ter sprint na largada, não adianta tu querer acompanhar o pessoal que é mais velho. Paciência, né? É paciência. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Você vê, o pessoal que está acompanhando a gente agora deve estar perguntando, pô, mas vocês não iam falar de gestão? Claro que nós vamos falar de gestão, só que nós estamos passando por um momento onde a gente percebe, muitos dos nossos amigos que são empresários, que trabalham aí no dia a dia, na correria, que eles têm as suas atividades profissionais, mas não estão alinhados com a atividade física. E o corpo vai responder. Mandar a conta depois. Vai mandar a conta. Né? Então nós contamos essa primeira parte. Estamos indo para a segunda parte da nossa conversa. Que foi longa e vai longe se deixar. Vamos para a segunda parte agora, onde a gente vai fazer o alinhamento desse momento da primeira parte, onde a gente só falou da parte física e da importância de ter mente e corpo em equilíbrio.
E agora a gente vai abordar todas as funções profissionais que o Fausto tem aqui no Vale do Itajaí. Pessoal, para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado. Não saia daí, já voltamos. Hoje eu recebo aqui no estúdio Fausto, ele que é gestor comercial. Na verdade, ele é empresário, né? Vamos falar que é empresário. De fato. Porque, como eu comentei antes, na primeira parte, muita experiência. E eu queria que antes da gente seguir para o teu histórico profissional, Perfeito. olhasse ali para a lente, porque tem muita gente que precisa de orientação. Então, 3 dicas importantes para quem quer ser gestor comercial. Bom, primeiramente, para você ser um gestor comercial, você tem que ter atitude, né? Acima de tudo, tem que ter atitude, tem que ter proatividade e muita força de vontade. São 3 dicas fantásticas que vocês precisam ter para se tornarem gestores comerciais. Network é importante? Network, sem dúvida nenhuma, faz parte do conjunto da atitude. Network, Sim. né? Saber vender. Saber vender, com toda certeza. Saber vender. Espírito de liderança. Espírito de liderança. O que mais? Relacionamento, network, espírito de liderança, proatividade, conceito de equipe. O que seria um conceito de equipe? Além de você ser um líder, você também tem que estar junto com a tua equipe, né? É o tal da liderança servidora, que está no livro do Monge Executivo, Liderança Servidora. O Monge e o Executivo. Eu ganhei quando eu me formei no curso técnico em segurança do trabalho. Um amigo meu me deu de presente esse livro, estava no auge, lá em 2005. Brigadão, mandar um abraço pro Aldo. Show de bola. Cara, agora de forma resumida, porque é história, hein? É história, hein, Fausto? 42 anos de história. Você tem aí pelo menos 25 anos de labuta nessa história. 25 anos de experiência na área comercial. Como começou? Eu posso dizer que tem até um pouco mais, né? Só que se eu for voltar lá na época da infância, né? Só dando uma pinceladinha. A minha mãe, ela é costureira, né? Então, a gente vem de família humilde. Então era uma época muito difícil e sempre faltava um pouquinho de dinheiro em casa. Então a minha mãe, ela era costureira. O que ela fazia assim nas horas de folga? Fazia lacinho de cabelo para as crianças, para as meninas, né? Olha só. Aí um dia ela fez uma caixa cheia. E eu falei para ela: mãe, deixa que eu vou vender para minhas colegas de aula, né? Que morava praticamente muita gente perto. Tino para venda. O que eu fiz? Peguei a caixinha de sapato e botei embaixo do braço. Voltei com tudo vendido. Ela assim: não acredito. Pois é. Vendi. Foi difícil? Foi. Porque a pessoa, ela tem que ser desinibida, né, para poder vender. E como é que a gente perde a vergonha? Fazendo. Exatamente. Né? Prática. Com certeza. E o que eu posso dizer para vocês? Nem sempre eu fui uma pessoa desinibida. Eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita vergonha. E como é que a gente conseguiu fazer com que isso mudasse, Alan? Tendo atitude, fazendo acontecer, né? O know-how, o jeito de saber fazer, isso vem com o tempo. Exato. Mas tu tem que ter a iniciativa. Com a prática, com a experiência. E para vocês terem uma ideia, em 1999, eu tentei uma vaga, eu trabalhava na instaladora Gasparense, eu tentei uma vaga no comercial, né? Eu cuidava da parte de estoque, de separação de pedido, tudo. E eu tentei uma vaga no comercial, já tinha experiência, já tinha feito algumas vendas antes disso. E aí eu não consegui, até porque a empresa estava naquela época passando por um período de encerramento de atividades em algumas lojas, né? Sim. O que aconteceu? Depois disso eu fui desligado, a empresa acabou entrando em concordatas e eu fui desligado. E eu tinha recém-casado, eu acho que eu casei em 99, eu devia estar uns 4, 5 meses casado. Aí a minha esposa e eu, a gente falou assim: eu não gosto de ficar em casa parado. Eu tinha seguro-desemprego, mas eu pensei: não é isso que eu quero. Eu preciso pegar um emprego, né? Pô, tinha recém-casado, estava começando a vida, a gente morava embaixo da casa do meu sogro, então a gente queria ter algo a mais, né? O que eu fiz? Eu disse: vou procurar emprego. Saí procurando emprego. Não, era uma época ruim, anos 2000 não tinha pleno emprego. Você pode lembrar disso também, não tinha pleno emprego. O primeiro emprego que eu arrumei foi de ajudante de depósito, lá na Plasvale como terceiro ainda, eu era terceiro da Plasvale. Só que eu não desisti daquela ideia que eu tinha de me tornar um vendedor, né? Uma pessoa que pudesse um dia ser referência para alguém. Sim. O que eu fiz? Continuei trabalhando na Plasvale, surgiu uma vaga em Blumenau, né? Uma empresa chamada Cedasp Informática, divulgador interno, que é vendedor interno, só com o nome mais bonito, né? Sim.
O nome gourmet hoje. Lá naquela época já era. Aí o que eu fiz? Faustão foi lá, se candidatou à vaga, foi chamado para entrevista com o senhor Cledemir Gaio, falecido já em memória. Aí ele disse, Fausto, eu vou fazer um treinamento com várias pessoas que vieram aqui para essa vaga e os melhores vão ser contratados. Expliquei para ele a minha situação, disse, olha, eu trabalho hoje, né? Não tô desempregado, mas eu quero iniciar na área comercial de fato, ou seja, profissionalmente. Era uma oportunidade. Uma oportunidade. Nessa época era muito difícil porque a gente tinha um carro, mas tudo era muito difícil, ganhava-se muito pouco, o combustível era muito caro. Enfim, fui trabalhando, surgiu a oportunidade de fazer esse estágio, eu agarrei com as duas mãos esse estágio, foram 3 semanas de treinamento e estágio. Eu trabalhava das 5 da manhã até meio-dia na Plasvale. Eu consegui fazer um acordo com o encarregado na época lá para ele me liberar. Sim. Fiz todo o estágio, treinamento. Aí no final do treinamento assim, beleza, agora vamos fazer o teste, a prova de fogo. Os melhores vão ser contratados. O que aconteceu? Você vai ter que me vender um elefante branco, você vai ter que me vender uma caneta sem tinta, você vai ter que me vender uma passagem pro eunuco e assim. Pro Afeganistão. Enfim, aí pra mim caiu a caneta sem tinta, né? E eu usei minha criatividade da melhor forma possível, né? Porque assim, ele falou que era sem tinta, mas não falou que eu poderia vender a tinta. Sim. Ou não falou que eu poderia criar uma composição Sim. química. Vendi pra ele, né? Comprou 10 mil canetas sem tinta. Resumo da história. Cara, a vaga é tua. Eu e mais 3. A vaga é sua. Cara, eu saí de lá assim com um sorrisão no rosto. Sim. Peguei o ônibus para Gaspar, cheguei em casa, falei para minha esposa. De busão. Andava padaria da 7 de setembro até lá atrás na Rua Oriente a pé. Sim. Cheguei em casa super feliz da vida. Falei, a vaga é minha, e agora? Agora tu vai. Outro dia eu fui lá, Plasvale, falei, tchau pessoal, 17 dias, exatamente. O tempo que eu demorei para fazer esse treinamento, esse estágio, foram 17 dias. Aí fui lá na Adri Campos, que era a terceira, pedi a conta. Mas por que tu vai sair? Disse, amigo, eu não sou uma pedra. Eu sou um ser humano e eu estou em processo de evolução. E eu quero mais. O tempo passou, comecei o trabalho e tal. Em 3 meses eu fui campeão de vendas. Eu vendi exatos 70 cursos de informática. Entre cursos de informática básica, manutenção de computadores. Sim. E telemarketing, que era o boom na época. Tá desempregado? Cara, faz um curso de telemarketing. E manutenção de computadores? Faz um curso de manutenção de computadores. E de lá para cá eu tive uma história praticamente aí 22 anos, onde a gente acumulou funções como empresário, né? Tive uma empresa também de treinamentos, depois da CEDASP, com mais dois sócios, éramos 3 sócios. Praticamente durou 11 meses, porque eu tinha 22 anos, era um pouco imaturo, um pouco inseguro e muito aventureiro, né? Então, todas as economias que a gente tinha, eu acabei investindo nesse negócio, que deu muito certo. Sim. Porém a sociedade, ela era uma sociedade sem confiança, né? Era uma sociedade fraca. É outro cuidado que a gente tem que ter. Você quer montar a tua empresa? Com o sócio, conheça bem o teu sócio, conheça o passado dele, faça uma linha tênue, tá? Coloque ele em situações desconfortáveis para você ver como é que ele vai se sair. Quem não erra não evolui. Porque quem não erra não evolui. E tem uma coisa interessante também, na hora de escolher... Falei bonito, hein, Fausto? Com certeza. Porra, falei. Na hora de escolher um sócio, você tem que pensar o seguinte: é um casamento. É um casamento. Pra você vida toda esperamos. Você só não vai dormir com ele, mas é um casamento. Chegamos no Grupo Segura. Pouquinho antes do Grupo Segura, o Fausto já estava empreendendo novamente, porque eu tenho 5 anos de bagagem no Grupo Félix, na Félix Alarme, do seu Francisco Felasso, né, que eu tive 3 passagens fantásticas pela empresa dele, e sempre com propósito. Semana que vem tá aí. Sempre com propósito, porque quando eu entro num projeto, Alan, é para ganhar. Né? Eu nunca saio de uma empresa simplesmente por sair. Eu entrego o que eu prometi, né? 2017 fiz um trabalho para um grupo muito grande em Santa Catarina, a nível Brasil, que estava em plena expansão na área de terceirização de mão de obra e também de segurança eletrônica, no qual eu não me identifiquei como um futuro promissor ali nessa empresa, porque era uma empresa muito grande, tinha muita gente, ou seja,
ali era tubarões e cobra comendo cobra e você não tem espaço para trabalhar e fazer o trabalho. Já era empresário nessa época, porque a gente sempre trabalhou como prestador de serviço e não funcionário, né? Sempre entregando projetos. E aí, em 2017 para 2018, eu tinha feito um planejamento estratégico para uma empresa aqui em Gaspar. Vela Santa Terezinha, não sei se tu conhece. Conheço. Fiz um planejamento estratégico e ia fechar uma parceria com ele. Em 2018 para frente, ia ser gerente de vendas a nível nacional com ele. Infelizmente, acabou que o tempo não colaborou com a gente, demorou um pouquinho mais do que deveria. E nesse lapso de tempo, eu fiquei 4 meses prestando consultoria para a Brick Telecom. Né? Eles estavam iniciando a fibra ótica aqui em Gaspar. Será que o Gilmar me dá uma entrevista? Se ele não der, eu falo para ti tudo que eu fiz para ele. Gilmar, vem aí, Gilmar. Porra. O Gilmar e o Lucas. Só que é interessante, o né? Lucas vem. Interessante é que assim, como é que eu cheguei nos dois? Eu cheguei para vender para eles, né? Tinha uma feira de oportunidades da ViaCred aqui em Gaspar e eu fui como visitante, né? Sim. Só que eu fui, evidentemente, para buscar negócios, claro. né? Um homem de negócios faz o quê? Negócios. Busca negócios. Onde eu comecei a conhecer as pessoas, tal, fui lá, cheguei em casa com um monte de sacola e um monte de folder e disse, bom, agora eu vou fazer meu planejamento estratégico comercial para chegar nessas empresas, né? Visitei um, visitei outro. Acho que de 10 que eu visitei, que eu selecionei os melhores, eu vendi para 2. E são Vela Santa Terezinha, que eu vendi um sistema de alarme para a empresa dele. E o Brick. E vendi também a rastreamento veicular para ele. E a Brick Telecom. O que me chamou a atenção na Brick? Eu estava realmente num final de ciclo, né? Eu queria mudar o ciclo. Então eu vi na Brick Telecom uma oportunidade de dar um passo para trás, porém usar toda a minha experiência profissional como gestor comercial e administrador de empresas para ajudar eles que estavam começando na parte de fibra ótica. Tá? Era uma época também muito difícil, que eu lembro bem. Mão de obra estava escassa, técnicos estava escasso. Quando eu vi o seu Gilmar trepado no poste puxando o fio também, cara, eu sou um tubarão para as vendas, né? Eu sou um tubarão, eu não fico atrás. Eu falei para eles, eu quero fazer uma parceria com vocês, eu vou prestar uma consultoria comercial. Sim. E eu vou lançar vocês no mercado, tá? Eu quero X valor pelos meus resultados, né? Só que isso é por um período curto, porque depois eu tenho outro projeto para seguir. E é um período também que eu vou me reciclar, porque eu venho de um mundo onde é B2B, ou seja, mundo corporativo, e eu passei a trabalhar com B2C, que seria o consumidor final, né? Se fosse em outras épocas, que eu lembro um pouco, que eu também nem sempre fui essa pessoa humilde que eu sou hoje, mas lá atrás, no passado, eu era um pouco arrogante. Lá quando eu tive minha primeira empresa, por que a gente fica arrogante, né? Porque o jovem, quando ele não tem um preparo para montar um negócio, ele acha que tudo é dinheiro, tudo é sucesso e as pessoas acabam tendo que ser submissas àquilo que você é ou que você está naquele momento. Nada como um tombo para aprender. E de lá para cá eu aprendi muito. Cara, humildade acima de tudo. Um exemplo disso vem da minha casa, né? Meu sogro hoje é vizinho da gente, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que tem muito patrimônio, mas uma pessoa assim muito humilde. Então eu aprendi muito com ele, com a minha esposa, com a minha sogra. E a humildade para mim foi algo que eu desenvolvi ao longo desses 22 anos, né? Não adianta a gente ser soberbo. As pessoas, elas vão precisar de você um dia e você vai precisar delas. Com certeza. Então a soberba ela não te leva a lugar nenhum. Nada melhor do que deixar a porta aberta, né, Fausto? E nada melhor do que um dia após o outro, né? É igual uma cerveja. Você é a primeira, quando ele tomando a segunda, a terceira, e tem que cuidar muito. Bem isso. Pessoal, nós estamos conversando com o Fausto, ele que é gestor comercial aqui na cidade de Gaspar. Vamos para a terceira e última parte da nossa conversa. Papo muito agradável, Fausto muito inteligente, entende muito da área dele. A gente já volta, não saia daí. Aqui ao meu lado, Fausto, ele que é gestor comercial, um cara que tem uma experiência muito grande, trabalha aqui na região do Vale do Itajaí. Você estava concluindo ali uma linha de raciocínio, eu acabei te atrapalhando, cara. Humildade, né? O que leva um ser humano a repensar os seus caminhos? Finalizando aquela partezinha que a gente falou no outro bloco, a passagem que eu fiz na consultoria pela Brick Telecom me levou a conhecer pessoas em residências, né? Ou seja, eu tive que sair do meu mundo corporativo para ir para o mundo de residências, mundo de consumidor final, né? Não tenho medo nenhum, nem tenho medo de trabalho. Sou um cara que para trabalho eu arregaço a manga e faço acontecer mesmo, né?
Prestei a consultoria para a Brick, o Gilmar e o Lucas com certeza vão saber o que eu estou falando. Fiz um bom trabalho, deixei encaminhado, coloquei um vendedor, acho que tinha mais um também na época que eu deixei trabalhando. E aí nesse meio tempo, eu estava com o projeto para começar na fábrica de vela Santa Terezinha, do seu Francisco, do seu Chico, seu Valdemar, apelido seu Chico na verdade. Infelizmente não deu certo porque o meu caminho acabou sendo cruzado pelo Grupo Segura, uma empresa que está há 30 anos no mercado. Show. Que veio atrás de mim através de uma indicação de uma administradora de condomínio na qual eu já prestava consultoria há bastante tempo, né? Ao longo desses 25 anos de experiência na área comercial, eu tenho aí acumulado mais de 16 anos de experiência na área de segurança eletrônica, né? No qual sou especialista em soluções de segurança e automação para condomínios. Legal. Conhecedor da parte de segurança privada e também asseio, conservação e limpeza. O Grupo Segura veio atrás de mim, conversou comigo, precisava me conhecer melhor e também com a possibilidade de uma contratação para dar consultoria para eles, né? Eles precisavam de um consultor de vendas. Eu relutei porque eu já tinha um compromisso firmado com outra pessoa e o negócio foi andando, conversando aqui, conversando ali, fui chamado na Segura para conversar com o diretor da empresa, o Avelino Lombardi Júnior. Forte abraço. Grande Avelino, já entrevistei. Abraço para ti, meu parceiro. Aí ele assim para mim, Faustão, cara, é um prazer te conhecer, você é muito falado aqui em Blumenau, nos condomínios, nas administradoras. A gente queria ter você trabalhando com a gente, né? Nós gostaríamos. Eu falei, o problema é que eu já dei minha palavra para outra empresa, e agora? Como é que eu faço? Então, cara, pensa ali, a gente vai te fazer uma proposta, fica tranquilo que a gente vai fazer uma proposta, né? Uma das coisas que o RH me perguntou, que é uma dica para você e para quem está nos assistindo. O RH sempre vai perguntar assim, mas por que você fica tão pouco tempo nas empresas? Sim. Aí eu comentei o seguinte, vamos lá, vamos mudar a pergunta. Por que uma pessoa fica muito tempo numa empresa no mesmo cargo? Sim. Eu fiz essa pergunta para ela. Ou para outras pessoas também que me entrevistaram. Não souberam me responder, né? Sim. Eu digo o seguinte, não é que a gente fica pouco tempo numa empresa. A gente tem um ciclo de amadurecimento, crescimento e desenvolvimento para chegar no final. Se nós, naquele período que a gente colocou, nós não conseguirmos atingir o que a gente planejou, muda o ciclo. É assim que eu penso. Se eu atingir num tempo mais curto, a gente vai para uma próxima etapa. Então a vida profissional é feita de ciclos, né? Beleza. A entrevistadora comentou comigo, tá? Eu falei isso para ela, disse, olha, exatamente assim, eu sou uma pessoa que trabalha por ciclos e por metas, né? Então a minha meta sempre é entregar aquilo que eu tenho de melhor para a empresa. Show. Resumo da história, e fui contratado, né? Fui contratado como consultor de vendas. E o mais interessante é que assim, eu já estava, acho que uns 6 meses sem vender para condomínio, né? Sem vender segurança eletrônica, porque eu estava dando consultoria para a Brick Telecom na fibra ótica. E o interessante é que assim, a gente não perde a experiência, né? Não perde a forma, o jeito de saber fazer as coisas, o know-how. Quem sabe jogar bola, sabe jogar bola, né? Domina a bola com facilidade e joga o jogo. O tempo foi passando, comecei a trabalhar no Grupo Segura. Na primeira semana tive uma infelicidade muito grande de ter meu carro roubado e parece que eu fui pro fundo do poço, né? Tive meu carro roubado, deu uma negativa no seguro porque eu estava com uso pessoal e não comercial. Enfim, essa é uma outra história que fica para um segundo momento. Mas eu me reergui, né? Eu puxei a motivação e pensei, cara, eu não tenho outra alternativa. Sim. Voltar atrás para aquela empresa que ia me contratar não é legal. Eu acho que a gente tem que concentrar os esforços aqui e fazer acontecer. O Avelino Lombardi Júnior foi um cara que me deu muito apoio. Ele falou assim, cara, fica tranquilo que nós estamos juntos, tu vai vencer. Uhum. E continuei trabalhando, né? 6 meses de empresa, a gente teve a primeira feira de oportunidades da ViaCred lá no pavilhão da Proeb, fiz acontecer, foram 3 dias que praticamente eu trabalhei muito, fiz muito network com as empresas, com os visitantes. E aí o seu Lombardi, que é o pai do Avelino, né, que é o presidente da empresa, ele assim pra mim, pô, tu tá aqui ainda? Era 10 horas da noite. Sim, eu tô. Mas por que tu tá aqui? Porque eu quero ser teu gerente. Dele assim pra mim, tu vai ser meu gerente. E cara, eu fui pra casa com um sorrisão. Só que é claro que eu sabia que ia demorar, né? Passou mais um tempinho, em dezembro, pouquinho antes, o Avelino assim, Fausto, como é que tá o Renato? O Renato era um vendedor que a gente tinha. Eu disse, Avelino, eu tô treinando ele como se eu fosse o gerente dele.
Porra, que massa, cara. Que bom saber escutar isso de ti. E aí chegou dezembro, começo de dezembro, ele chamou eu para conversar e disse, cara, eu preciso que tu assuma a área comercial. Sim. Nós temos um outro projeto aí pro gerente, que está na área comercial, e eu quero que tu assuma. Eu quero que tu use a tua experiência pra gente, né? Assumi o desafio. Nós não tínhamos uma equipe comercial, nós tínhamos eu. Então era eu, a Bruna, que era a antiga auxiliar administrativo, e tinha o Fábio, que era o antigo gerente comercial. Sim. Quando eu assumi, eu já comecei com aquela loucura de planejamento estratégico, né? Pô, preciso fazer isso dar certo, porque a responsabilidade está na minha mão. Uma empresa com 30 anos, com 600 funcionários, com grandes clientes, não é só vender, tem mais coisa por aí, né? Enfim, apresentei o plano a gente chama de incremento de vendas pro próximo ano, apresentei. Chegou janeiro, renovação de contratos com os clientes da carteira devido à convenção coletiva. Chegou fevereiro e eu lá, treinando gente, capacitando, colocando 3 vendedores na praça, com um assistente comercial novo e bombando, trabalhando, fazendo acontecer. Participamos de uma feira de negócio em Joinville em 2019 e veio a pandemia em 2020. Né? Tudo aquilo que a gente plantou lá atrás serviu como alicerce para a gente enfrentar a pandemia. Né? Então, hoje... sou consultor, sou gestor comercial. Eu digo que eu empreendo com o CNPJ dos outros, né? Eu tenho a minha empresa que presta consultoria e gestão comercial para o Grupo Segura. Me considero parte do Grupo Segura como colaborador mesmo, porque a responsabilidade que eu tenho é de um colaborador. Sim. É um formato de contratação que hoje é muito comum no Brasil, né? O PJ. Mas a gente se sente parte, né? A gente faz como se o negócio fosse nosso, né? Quando eu sento para conversar com o gerente da 1001, com o gerente da Maxi Crédito, com o pessoal da Ailos, qualquer outro cliente, qualquer outra grande conta, é a Segura que está ali. Sim. É a responsabilidade de defender uma marca muito forte, uma marca tradicional e que hoje, sem dúvida, não é a maior do estado, mas é uma das melhores empresas para se trabalhar e para se contratar também no estado. Eu digo isso não porque eu trabalho lá, mas porque a gente escuta isso dos nossos clientes, né? E essa é um pouco da minha história profissional. Tenho também uma formação em coaching que me ajudou muito, porque interessante que foi em 2016 que eu fiz essa formação. Eu precisava... São 3 etapas que eu fiz. Uma em 2013, que foi um PNL, né? Transformação intensiva com a Home Heimermed, uma senhora fantástica, foram 3 finais de semana direto. Depois eu fiz em 2016 a convite do Iago, do Atitude, né, para fazer o Líder Coaching, que foi em 2 finais de semana também, e o Coaching de Prosperidade e Vendas. Né. Eu só não fiz o Master Coaching, porque não era meu objetivo. O Coaching ele entrou na minha vida como transformação mesmo, para mim aprender e enxergar quem eu sou, as minhas crenças limitantes, apagar um pouco aqueles problemas que eu tinha de passado, dos meus erros, dos meus fracassos, e para mim poder realmente traçar e planejar meu futuro. Isso é um pouquinho da minha história, do que eu vivo hoje, do que acontece hoje na minha vida. Você vai ter que voltar aqui para a gente abordar mais coisas a respeito, porque é uma história muito legal e faz parte do nosso lema, né? Nós contamos histórias reais e inspiradoras. Antes da gente finalizar nosso papo aqui com o Fausto, eu quero que tu participe do quadro Convidado Vende. Sabe vender? Eu só sei vender como treino vendedores, né? Show de bola. São as tuas considerações finais e um pedido de patrocínio aqui para o canal Valor Entrevista. Muito bem. A gente sempre tem que pensar da seguinte forma, né? Uma empresa, o que é o alicerce da empresa? É o cliente. Mas o cliente tem alguma coisa por trás dele, né? O que motiva um cliente a comprar de você? Benefício. Vantagem competitiva, né? Eu sempre digo para minha esposa, vou fazer um merchan agora, são 22 anos de casado, a gente tem uma filha de 17 anos e o que nos mantém é o alicerce, né? Então, é a mesma coisa uma empresa. Por que a gente tem que patrocinar a Valor Entrevista? Porque é uma empresa onde a gente vê muita ética, muita seriedade, muita responsabilidade, e é uma empresa aqui de Gaspar, não é uma empresa de fora, de São Paulo, de Rio, de Minas Gerais, é uma empresa aqui de Gaspar, é um empresário que hoje é naturalizado praticamente gasparense, que paga seus impostos aqui em Gaspar, contribui
com muita coisa para a nossa cidade e precisa muito de um patrocínio. Vamos lá, nós temos muitos empresários que vão com certeza poder contribuir e patrocinar o Valor Entrevista. Maravilha! Depois dessa, tuas considerações finais para a gente fechar o nosso vídeo. Manda abraço aí para tua família, para os teus amigos. Considerações finais, a gente sempre pensa no futuro, né? Hoje a gente vive um ciclo muito bom, muito bom, porque a gente trabalhou para ele dar certo, abençoado por Deus, mas sem trabalho produtivo não acontece. E eu já penso para daqui a 10 anos. O que eu quero ser daqui a 10 anos? Exato. O que eu quero para o meu futuro? 42 mais 10 são 52, né? Há 2 anos atrás eu comecei uma formação como técnico em transações imobiliárias, já fiz 3 certificações, 3 pós na verdade. Então eu estou aprendendo um pouco desse ramo de mercado imobiliário, no qual a gente vem fazendo um pequeno trabalho desde 2010, mas que oficialmente entrou como, digamos que uma profissão, foi agora em 2021. Né? Então hoje eu aprendo muito, eu tenho uma parceria com o Rafael Cássio, da Rafael Cássio Imobiliária. Já esteve aqui, o vídeo está lá no canal. Um grande parceiro, né? Assim como comentei de outros também. E cada um deles eu aprendo. E o que eu penso no meu futuro é com certeza para daqui a 5, 10 anos, ou talvez antes, tudo depende de como as coisas vão acontecer, me tornar aí um corretor de imóveis de referência. Maravilha. Essas são as minhas considerações. Um grande abraço para minha família que está me assistindo, a minha filha Geise Fausto, uma menina maravilhosa, 17 anos, aprende bastante comigo e eu aprendo muito com ela. Para minha esposa Roseli Fausto, que me acompanha nesses 22 anos de trajetória, que também está no ramo comercial, por influência minha, trabalha na PHO, que eu acho que é uma empresa para te chamar aqui também. Com certeza, vou pegar o contato e vou entrar em contato com eles. E eu sempre digo assim, gente, não duvide do seu potencial, não duvide, porque se você duvidar, ninguém mais acredita nele, você tem que acreditar em você. Se você acreditar em você, você chega longe. Agora, se você esperar que outra pessoa acredite em você, para você sair desse banco e fazer acontecer, esquece. Não é assim que funciona a vida. Depende única e exclusivamente de você. Gente, papo espetacular, maravilhoso. Fausto, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer demais deixar a tua história aqui no Valor Entrevista, assim como todas as demais 357 histórias contadas aqui no nosso canal. 4 anos de trabalho consolidado, plural, imparcial, que tem a aceitação da comunidade de Gaspar e do Vale do Itajaí. Vem mais novidades aí pela frente. Pessoal, para você que curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like, faz aquele comentário se faltou perguntar alguma coisa aqui para o Fausto. E claro, continue seguindo o nosso trabalho aqui no canal Valor Entrevista. Fiquem todos com Deus, um abraço, voltamos na semana que vem. Tchau. Tchau.